Olá, respondendo a enquete que eu fiz no Instagram, onde a gente tinha uma laje maciça e a armadura positiva projetada foi uma tela Q246. Ok, uma tela soldada Q246, que tem ferro de 5,6 cada 10 milímetros. Tá? Mas o que foi executado é que instalaram a tela Q246 na diagonal. Ok? E a pergunta foi: essa execução da tela Q246 na diagonal para a armadura positiva, o que ela impacta? O que modifica? Com essas possibilidades, eu tirei o print quando deu 1000 visualizações, geralmente eu tiro quando dá 1000 visualizações, tá? Teve mais respostas até agora, mas a questão é aqui, ó. A gente teve 4 opções. Primeira, que é proibido pela NBR 6118, ok? Essa foi a segunda menos votada. E a questão é proibido pela NBR 6118? E a resposta é não, não tem lugar nenhum, porque a NBR praticamente proibiria uma laje triangular, por exemplo, se eu falasse que toda a malha tem que ser paralela a vigas. Né? Aqui só, tipo, porque eixo X e Y nem existem na prática. Okay? Vai na natureza, vai no meio do mato, onde é que está o eixo X? Pega um eixo X ali para mim ver. Não existe. Tá? Eixo X e Y é uma coisa que a gente inventa, né? E a gente não tem essa regra de que a tela tem que estar no sentido. Tá? Então, isso não. Né? A NBR é um livro de regras do que é seguro ou não. Tá? E não é inseguro uma armadura estar na diagonal. Okay? Não é padrão, não é comum, mas é proibido? Não. Né? A NBR não vai proibir. Ah, proibido vão acima de 12 metros porque é raro. Não. Tá? É uma coisa rara, ok? Mas é uma coisa padrão, mas não é proibido. Tá? Daqui, tipo, essas duas aqui, que são a principal questão aqui, que ser uma outra, né? Mas eu coloquei aqui, ó, reduz, compreende e encoraje. Tá? Quem respondeu essa questão aqui tem que revisar a geometria. Tem que revisar a geometria do primeiro ano do ensino médio. Tá? Isso é até bem óbvio, isso aqui, tipo, mas vou lá. Digamos aqui que aqui começa o ferro, nessa daqui. Então, aqui é a parte externa, né? A armadura vai ter um comprimento nas pontas também. Então, o ferro vai começar aqui. O ferro que vem aqui, ó, vamos pegar do meio aqui, ó, mas o ferro que está perpendicular à viga ou à parede, vai ter um certo comprimento de ancoragem, certo? Tá? Quanto que ele entra, o comprimento de ancoragem, quanto que ele entra, nesse caso é 7,5 cm. Uma parede de 10, por exemplo. Tá? Agora, se ele sair na diagonal, por motivos óbvios, ele está perpendicular, ele está a 45 graus, ele tem um comprimento maior, tá? 10,6, ok? E dentro da questão, 10,6 sobre 7,5 dá 1,41. 1,41 ao quadrado é 2. 1,99 é 2, tá? É aqui arredondado, no 2 é 1,9975, mas é 2. Ok? Tá? Por quê? Por comprimento aumento pela raiz quadrada de 2. Ok? Então, o que acontece aqui, não. O comprimento de ancoragem é maior. Se por algum motivo eu preciso ancorar perfeitamente em uma largura muito pequena, colocar o ferro na diagonal, vai aumentar essa ancoragem. Ok? Então, não reduz o comprimento de ancoragem por motivos óbvios que o pior, você precisa ter um galpão pegando fogo. Tá? Como que você vai fazer para sair o mais rápido possível desse galpão? Você vai correndo direto até uma parede. Se você não está correndo direto até uma parede, até uma porta, tudo mais, você está correndo perpendicular, você está gastando mais espaço. Como que você atravessa uma rua muito movimentada? Perpendicular à rua, porque você quer sair o mais rápido possível. Só que compreender coragem é quanto mais quanto mais compreendo ficar da viga, melhor, mais decorado. Então, não, aumenta o compreender coragem se você entende geometria básica. E a gente entra em duas possibilidades. Ou reduz o momento resistido, ou a resistência equivalente, tá? E aqui a gente vai fazer uma dedução lógica novamente. Ah, mas dá para apertar um botão no software e tudo mais para ver? Sim. Mas aqui primeiro eu vou fazer uma dedução lógica, tá? Que essa dedução lógica você pode fazer de maneira extremamente fácil, que é o quê? Você pensa, tá, quando eu tenho a peça, digamos, o vão alinhado aqui, até deslocar isso aqui para ter o eixo, tá? Vou colocar aqui até o eixo, tá? Mas se eu tenho uma grelha, quando eu modelo uma grelha, por exemplo, eu modelo vários viguinhos uma do lado da outra, né, para ter uma ideia equivalente de uma laje, tá? Mas o que acontece é o seguinte aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho vão de quê? Eu tenho vão de 3 metros e 50 centímetros, que é o que a gente estava colando, vão de 3 metros e meio de eixo a eixo, beleza. Se eu vou na diagonal, em vez de vir em linha reta, eu venho na diagonal, 45 graus, ok? Tá, então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, que basicamente foi a maneira que a tela foi armada, né? 45 graus aqui. Qual que é o comprimento?
Ele é 4,95. Beleza, voltamos para a nossa matemáticazinha aqui simples. Que a gente entende, 495 sobre 350 é o quê? É 41,42% a mais. Eu elevo isso ao quadrado, dá 2. Tá? De 2 a 0 é 2. Tá? É a raiz quadrada de 2. O cosseno de 45 é a raiz quadrada de 0,5, que é 1 sobre 2. Tá? Então a questão é, o comprimento da peça aumenta em 41%. Tá? Devo citar, se o comprimento da peça, da grelha, aumenta em 41%, e o 1,41 ao quadrado é 2, o momento fletor dobra, porque eu tenho que ver se o dobro do vão. Então eu preciso do dobro de aço, correto? Não, por quê? Porque se eu tenho uma grelha assim, né, o que vai acontecer é que eu tenho duas grelhas assim. Então eu tenho o quê? A metade do dobro. Tá? Então a questão é que não aumenta. Tá? Então, essa seria que tipo de questão. Eu tenho duas grelhas com 50% de eficiência. Adivinha só? É a mesma questão. Tenho peças nos dois sentidos. Tá? No 45 e no 135 vai sendo vão de 40% a mais. Então, a questão seria equivalência. Tá? Agora, ok, isso é uma dedução, talvez, isso não é uma dedução que ele conseguiria fazer, logicamente, de cabeça. Ok. A gente vê a questão que laje bidirecional não existe. Tá? Por quê? Porque quando ele pensa, a definição de bidirecional está errada. Tá? Por quê? Porque uma laje não é única. Tipo, uma laje unidirecional, ok. Uma laje unidirecional, eu coloco vigotas aqui, ou vigotas, ou nervuras, ou qualquer coisa que você quer chamar, mas vai ter uma peça que a cada, sei lá, 40 centímetros tem uma vigota treliçada. A cada 80 centímetros eu tenho uma nervura de laje nervurada. Ok? Eu tenho as peças, ou vão é nesse ou é nesse. Ok? Não tem outra possibilidade. Só que quando a gente vai para uma malha, na verdade não é uma malha, ok? A flexão pode ir em qualquer eixo, ok? Porque a rigidez é a mesma em X, a mesma em Y, a mesma em diagonal, ok? Tanto que eu cantei a pedra aqui. Momento volvente. Quem sabe o que é momento volvente sabe que o que é o momento volvente? Tá? Já tem aula e tudo mais lá especiais, mas o momento volvente é o momento fletor que está ocorrendo aqui nessa diagonal. Ok? Todas as diagonais, claro, todas as quinas. Ok? Esse é um fator envolvente, é uma laje apoiada aqui que gera um momento fator negativo aqui, porque aqui eu tenho um voo pequeno, né, suportando um balanço aqui, tecnicamente gera um fator negativo maior nas quinas por causa disso. Mesmo a laje apoiada tem esse momento fator nas quinas, porque eu tenho esse apoio da grelha, ok? Esse é o momento fator envolvente. E o momento fator envolvente ocorre mesmo que você arme apenas em x e y, ok? Porque, voltamos, qual é o sistema estrutural dessa laje? Okay? Eu pego uma laje, coloco ferro solto, concreto em cima, concreto ela. Qual que é o sistema estrutural? Concreto armado, tá? Você deveria saber isso. Só que o mundo de engenheiro acha que o sistema estrutural é vergalhão rebocado, que o vergalhão suporta tudo e o concreto é um acabamento, é um reboco. Né? Eu coloco a malha, suporta, né? E o vergalhão está ali meio que para bonito. Não, é um concreto com o aço auxiliar, ok? E a flexão pode ocorrer em qualquer eixo. Entendido? Tá? E a questão é, você tira a raiz quadrada dos dois quadrados, vai ser geral. Até já tem um vídeo no canal que laje bidirecional é omnidirecional. Entende? Porque ela não é só bidirecional, não é unidirecional, não, ela é em qualquer eixo. Entendido aqui? Então, faz o modelo na prática e tudo mais para eu conferir, para ter certeza, porque se o software diz, eu acredito. Ok. Aqui o modelo. Beleza? Laje aliado do XY, laje na diagonal. Ok? Mesmo vão tudo mais igual. Resultados. Esses valores aqui, ó. Vamos lá. E agora entra a questão. Esse é o diagrama de envoltórios. Tá? Vou colocar até 1,75 e não 1 aqui, porque uma laje de 10 centímetros, na verdade 0,9, porque é uma armadura mínima, tipo, mesmo que ela não tenha flexão no eixo, a gente tem isso é uma regra específica da NBR, claro, mas a gente tem que colocar no mínimo 0,9 centímetros quadrados por metro. Ok? Tipo, mesmo que o antetor seja zero, tá? No eixo perpendicular que nem tem flexão, desse a gente tem que colocar 0,9 centímetros quadrados por metro. Isso a NBR tem. Tá? Isso a NBR tem. Vou pegar aqui, ó, a NBR, mas isso a NBR tem. Que é o quê? Que ela vai ter essa questão de, ó, a armadura secundária positiva de laje armada em uma direção, funcionando em direção, e você tem que colocar a armadura secundária de 20% da armadura principal ou 0,9.
ok? Ou 0,5 mínimo, isso aqui é uma laje mais espessa, mas a questão é 0,9 eu vou ter, tá? Claro, no eixo X, uma laje de 13,5 por 8 funciona unidirecional. Ela até tem flexão pequena, né? A gente imagina que ela não tem, mas ela tem uma flexão pequena, lateral, até pelo momento volvente, né? Até pelas esquinas e tudo mais, né? Se eu colocasse na metade, colocasse ponto 45, vai surgir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Olha que volvente. Ó, o positivo aqui apoiando. Pois é. Então aqui ela tem uma armadura mínima necessária, mas que só a armadura mínima atende. Ok? Então aqui eu não preciso me preocupar, tá? Claro, com a laje na diagonal eu vou ter uma flexão aqui, né? Tipo, a armadura nessa diagonal aqui, ó, inclusive vai precisar mais aqui do volvente, né? Que tecnicamente ela está no principal aqui. Quando eu vou para o outro eixo, acontece a mesma coisa perpendicular, enquanto que tipo, aqui eu tenho esse formato e no outro sentido, aqui eu tenho os dois juntos, tá? Mas a questão é, tecnicamente falando até, a área de aço necessária aqui está um pouquinho menor, tá? Tipo, o máximo de aço necessário aqui, tipo, aqui chegou em 2,15, enquanto que aqui eu estou com 1,92. Então aqui está um pouquinho menor. Só que está um pouquinho menor com uma largura total maior, tudo mais, então meio que vai ficar elas por elas, ok? Essa é a questão. Geralmente pode estar um pouquinho menor, inclusive tende a ser um pouquinho menor. Por quê? Porque eu não tenho um meio crítico ali flexionado, tem o momento está espalhado em uma área maior, entendido? Então essa é a questão. Tá? Mas a média geral, o total geral é o mesmo. Tá? Isso vai funcionar para qualquer tipo de laje. Inclusive, vou demonstrar aqui ó, uma outra possibilidade de uma laje maciça quadrada. Ok? Tá? Então, quadrada aqui. Ok? O que vai acontecer? Claro, agora vai ter a armadura necessária nos dois eixos, por motivos óbvios. Se eu colocar ponto 9 aqui, ó, eu vou ter a armadura necessária nos dois eixos. Só que, quando eu trabalho com uma malha em X e uma malha em Y, eu acabo tendo necessidade das duas portarem envolvente, enquanto que a arma na diagonal, o vento está espalhado. Ok? Então, isso que acontece. Mas aqui eu tenho um X, aqui eu tenho uma linha na diagonal, eu giro, volta o X. Então, tipo, o total ainda é o X, entendeu? A armadura só ainda é o X. Pode ter uma diferença mínima, pode ter o meio mais concentrado, enquanto aqui a armadura está mais distribuída. Né? Aqui tá, ela concentra bem no meio. Mas a questão é, a área de aço total efetiva acaba sendo praticamente a mesma. Por quê? Porque ela é unidirecional. Naquela dedução lógica lá que vão aumentar em 40%, mas a carga cai pela metade porque tem duas grelhas. Entendido isso aqui? Beleza. Daí você vai dizer, tá, mas se não reduz o momento resistido, principalmente o volvente, na verdade, tipo, o que menos reduz é o volvente. Tá? O que mais é efetivo é o volvente. Tá? Por quê? Porque literalmente o volvente é o momento na diagonal. Okay? Se você acha que reduz o momento resistido, você fala, reduz o momento resistido, mas ganha no volvente. Entendeu? Porque o volvente é na diagonal. Eu armo na diagonal. Tá? Você vai dizer que vai reduzir o momento resistido porque não está alinhado ao momento, mas quando tem envolvente está alinhado ao momento e ainda assim é resistido, entendeu? Tá? Então, não. Ele ajuda principalmente no envolvente. Se você for pensar que tem o armador tem que estar alinhado. O que não é o caso, então, na verdade, dá elas por elas. Ok? E a questão é qual que é a resposta correta, com 37%, até foi boa isso aqui, tá? Mas a questão é, a resistência é equivalente. Ok? Tá? Daí você vai me dizer, tá, mas espera aí. Se a resistência é equivalente, por que eu não uso isso na minha obra? Porque eu ganho com a coragem. Isso eu ganho, realmente. É uma vantagem, eu ganho com a coragem, enquanto em 40% mais na coragem. Se eu ganho com a coragem, ok, vai ser um pouquinho mais complicado que ter que cortar na diagonal as telas, quem sabe dar um pouquinho mais de perda, mas se é mais, tipo, se tem essas vantagens, facilidade, né? Por que eu não uso isso na minha obra? Porque tem uma outra desvantagem muito maior aqui, que não é a questão de não ter um comprimento equivalente, não, tem uma desvantagem muito maior, que é qual? Custo. Ah, das perdas? Não. Porque a ideia, né, na verdade, essa enquete, só para explicar, mas foi um aluno que chegou para mim e falou, eu estou modelando uma estrutura, eu modelei a malha na diagonal e eu uso uma tela soldada, olha, eu tenho mais aço e armo geral de fora a fora com essa tela soldada e eu consigo uma tela soldada menor, porque, claro, o modelo dele era outro, mas tipo, eu fiz uma equivalência aqui e mantive como se fosse a 50, não tive o ajuste, mas a questão é, quando eu volto para aquela laje, aqui, ó, o que acontece é o seguinte aqui, ó, essa laje aqui, quando eu olho os valores, né, a armadura aqui, tá? A taxa de armadura máxima, ok? Tá? É quanto? É 2,15 aqui,
enquanto que aqui é 192. Então, tecnicamente aqui, eu posso colocar, essa aqui atenderia uma tela Q196. Ok? Claro, tem ajustes, mas tem espraiamentos que vai considerar. Tem várias otimizações que eu não vou entrar aqui porque é questão de várias questões específicas de cálculo, concreto armado, eu abordo isso mais nos cursos, mas tipo, a questão é, tecnicamente aqui está tendo com uma área menor, certo? E daí eu economizo usando uma tela Q196 aqui, onde aqui eu precisaria de uma tela Q246 e seria mais econômico a tela Q196. E a questão é não. Tá? Sabe por quê? Porque se eu estou pensando em economia, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Tela Q246, eu vou colocar a opção aqui, ó, a tela Q196 aqui, tá? A tela Q196, na verdade, vai ser só esse valor aqui, ó, vezes 196 sobre 246, tá? Então, mas a questão é, aqui gasta 128 kg, aqui gasta 102 kg. Ok, a RDS efetivo, claro, que vai ser muito menor, né? Então, aqui vai ser um 96, né, aqui vai ser um 96 só, tá? Mas a questão é, tecnicamente falando, se eu fosse pensar em colocar uma malha, sim, tá, vai ter desperdício maior para colocar uns 10% em cima aqui, mas ainda assim, tá? Porque eu vou ter bastante desperdício nas bordas. A questão é, uma malha, tipo essa laje aqui, de 13,5 por 8. Eu gasto 128 kg de aço colocando uma tela Q246. E eu gasto 113 kg de aço colocando uma tela Q196, claro, vai deformar mais porque tem menos aço. Tá? Vai fissurar mais porque tem menos aço. Tá? Agora, se a gente colocasse uma malha da armadura mínima, né, de 0,9 centímetros quadrados pelo menos, ou já manter para funcionar nas lajes bidirecionais de 1 centímetro quadrado por metro para uma laje de 10, o que vai acontecer é que a malha Q113 atenderia, nesses casos, com 59 quilos. E aí eu só vou reforçar onde precisa, tá? Porque isso é a questão lógica, voltando para o simplificado aqui, mas a questão lógica seria o quê? Se eu vejo esse diagrama aqui, tá? Como armadura, claro, 1.3 tem uma vantagem e tudo mais, mas o que eu trabalharia seria o quê? Reforço aqui, do que for necessário, e no outro eixo não, tá? Então aqui eu reforçaria o necessário, mantendo a malha que é o 113. Claro, com as vantagens, modificando para 60 e tudo mais, não é o objetivo agora, mas a questão é que eu poderia colocar tipo um ferro de 5 cada 14 no eixo, né? E eu estou colocando esses 5 cada 14 só para atender a mesma área de aço efetiva, tá? Porque tem que poder ser menos, porque não vai chegar no limite da malha, ok? Mas mesmo assim a redução é de 28% na taxa de aço. Ok? Então, por que a gente não trabalha com malha na diagonal na prática? Porque pegar a armadura máxima do ponto crítico e armar de fora a fora, igual eu falo lá no mínimo de estruturas, é uma questão que eu abordo nas minhas estruturas, mas é uma ideia retardada para gastar dinheiro, é uma forma de armadura de multa. Ok? Pegar e armar fora a fora pelo ponto crítico. Tá? Então, armar adequadamente, colocando uma malha base mais reforço, que é o ideal da armadura positiva, é bem mais econômico. 28% não é um desperdício. Mesmo só se é 60%, assim, tipo, é 25% de quilo. Daí você vai me dizer, tá, mas 25, 24, 28% de economia, eu prefiro ainda simplificação. Só que eu não falei que é 24, 28% de economia. Eu falei que é 24, 28% de quilo. Ok? É mais rápido, né? É só colocar a tela e está pronto. A questão é que a economia é maior ainda. Por quê? Porque uma tela soldada é mais caro que o vergalhão solto. Ok? Está falando de diferença tipo, de 15 a 20% a mais por quilo da tela soldada. Então, a diferença econômica é 35, 40%. Entendeu? Tá? Então, esse é um dos motivos que muitas vezes um projeto fica ultra caro, né? Que é essa padronização extrema ao limite, simplificação ao limite, né? E depois quebra o orçamento, porque seria muito mais barato, mesmo contando o tempo de um ferreiro lá, de colocar alguns ferrinhos. Tá? Tem como otimizar mais que em 2 exemplos. Coloquei isso aqui só, na verdade, essa área de aço aqui, só para dar uma área de aço superior ao 295. Tá? Por quê? Por ter armadura melhor, poder colocar mais espaçado, com múltiplo do espaçamento das barras, claro, é uma questão de otimização de elemento, mas a questão é uma economia considerável que a gente tem, colocando a malha só no necessário, só da armadura base e reforçando em pontos locais. Por isso que eu não trabalho na diagonal. Mas se eu fosse pensar na diagonal, eu teria vantagem de compreender coragem ser maior. Ok? Mas por enquanto, isso então, 37%. Meio que na verdade, eu já cantei a pedra porque a segunda e a quarta questões, ou é uma ou outra, né? Ou reduz ou mantém. Né? Tecnicamente poderia falar que aumenta um pouquinho, né? Mas aumenta em um ponto, mas diminui em outro, então na média vai ser a mesma, tá? Mas essa é a questão. Não, é equivalente. Laje bidirecional é omnidirecional, ela funciona para o sentido que tiver flexão. Ok? Ela não precisa estar alinhado a vigas, ela não precisa estar alinhado ao eixo XY. Por quê? Porque se for no meio do mato, você não vai ver um eixo X andando por lá. Não existe eixo X. Eixo X é uma coisa que inventaram na sua cabeça. Ok? Tá? É uma ideia abstrata que não existe na prática, que a gente cria, né, como um artifício para executar uma obra onde, digamos,
as paredes são retas, mas não é uma questão que você vai ter na prática. Você pode armar em qualquer eixo, né, e a tela vai funcionar adequadamente e igualmente, praticamente, no total, se for uma tela, claro, armada igualmente, o que é uma coisa que não faz sentido. Tá? Mas por enquanto seria isso, então.